Tom de voz. Hoje nós vamos ver a regra 7, 38, 55. Mehrabian, um psicólogo, ele fez um estudo e a partir desse estudo se criou essa regra 7, 38, 55. Essa regra é muito questionada, porque no estudo dele na universidade, o objetivo do estudo dele não era exatamente isso, de definir qual é o percentual da palavra, qual é o percentual do tom de voz e qual é o percentual da expressão corporal. Mas acabou ficando como uma regra 7, 38, 55, como se isso fosse realmente uma regra que o poder da palavra é 7%, o poder do tom de voz é 38% e a expressão corporal é 55% de uma comunicação assertiva. Então hoje eu vou apresentar a você duas ferramentas, o tom de voz e a expressão corporal. Vamos lá? Depois a aula fica gravada e quem chega depois vai ter o privilégio de assistir. Então sejam bem-vindos, hoje é a nossa quarta aula e nessa quarta aula eu vou apresentar para vocês dois códigos, duas ferramentas, o tom de voz e a expressão corporal. Nós vimos ontem a ferramenta do medo e vimos o poder da palavra. E oratória tem esse contexto todo. Não é uma ferramenta somente, é uma integração de várias ferramentas. E quando eu estudo oratória, e eu falei isso para vocês na nossa primeira aula, no nosso primeiro encontro, eu estudo 3 escolas de oratória. A escola de oratória clássica, que eu chamo a escola de Aristóteles, e a escola de Cícero, na Itália, em Roma. Isso em torno de 300 anos antes era a escola de Aristóteles, 200 anos antes de Cristo a escola de Cícero. E elas tinham características, em alguns aspectos, parecidas, em outros não. Uma das escolas dava ênfase para o discurso e a outra dava ênfase para a eloquência. Por isso que os italianos, eles têm uma eloquência, os braços. Dizem que quando o italiano estiver no mar, dificilmente ele se afoga se ele ficar falando. Porque ele parla e ele vai, quando vê, ele chega numa ilha. Então tem essa brincadeira dos italianos que falam com as mãos. E realmente, eu estive na Itália 3 vezes e eu fiquei observando a oratória dos italianos. E quando eu encontro um italiano ou uma italiana que gesticula muito, é muito bonito ficar vendo. Eu encontrei uma professora que colocava à risca a oratória clássica dos italianos, de Roma, de Cícero, os gestos, a forma que ela fazia a expressão corporal, a forma com que ela usava o tom de voz, e é isso que nós vamos ver hoje. Como que o corpo, a voz e a palavra, eles se integram. E a comunicação, ela fica uma comunicação que chama atenção e que envolve as pessoas, que conecta com as pessoas. Então deixa eu contar uma coisa para você, primeiro aspecto. Na oratória clássica, o personagem da oratória clássica é o orador. Então o personagem que nós vamos aprender hoje, que era o personagem de Aristóteles, ele era um orador. O personagem da escola moderna de oratória é o líder. E o personagem da escola do mago, que é a escola holística, é o governante. Então eu tenho 3 personagens. Eu tenho o orador, eu tenho o líder e eu tenho o governante. No meu treinamento, eu vou aplicar Obama, eu vou modelar Obama. Eu tenho um material aqui sobre Obama, uma série de vídeos, um curso sobre Obama, como que ele usa as linguagens da comunicação na oratória moderna, como que ele usa as 5 linguagens da comunicação. E ele tem um poder de liderança extremamente ativo, tanto que ele foi 2 vezes presidente dos Estados Unidos. Então nós vamos modelar Obama. Obama é um cara que aprendeu a modelar os oradores da escola de Aristóteles
ele aprendeu a modelar os oradores da oratória moderna e ele aprendeu a usar a oratória de governo. Então Obama é um orador, ele é um líder, ele é um governante. E é muito interessante quando a gente observa os movimentos do Obama, seja conversando com uma pessoa, seja conversando numa reunião com 10, ou ele num palco com milhares e milhares de pessoas, ou num estádio, ou na frente da câmera da televisão, ou falando no rádio. Tudo para Obama era calculado. Ele calculava tudo. Tem alguns estudos que eu faço da modelação dele que dizem que Obama ele tinha 5 copywriters. Copywriter, se você não sabe o que é esse personagem, o copywriter ele é uma pessoa que escreve. Ele escreve os discursos, ele escreve as mensagens, ele escreve as apresentações. E dizem, na história está lá, que Obama tinha 5 copywriters. O que acontece? Para você entender como que era isso. Então ele vai fazer uma apresentação, e ele vai fazer uma apresentação em público, e ele chama então toda a equipe dele, chama os 5 copywriters, e ele explica aonde vai ser, e ele pede então que os copywriters dele organizem a mensagem. E aí o que acontece? Os copywriters, a primeira coisa que eles vão fazer, eles se dirigem até o lugar, até o local, aonde que é o ambiente que ele vai falar. Então, eles vão olhar o lugar, vão conhecer o lugar, eles vão olhar e vão perceber como que é o vento, como que é o clima, se é úmido, se é seco. Ele vai falar num dia frio, num dia seco, num dia de chuva. O vento vem de que direção? Para eles organizar o palco e organizar o microfone para ele falar. Aonde que vai ficar o povo? Eles ficam observando isso. Então, uma fala, uma mensagem para Obama era um teatro. Uma fala para Obama era uma arena. E quando eu sei isso, quando eu sei que isso acontece dessa forma, eu também trago para minha oratória esse entendimento. Aonde que eu vou falar? Como que é o ambiente onde eu vou falar? Então ele levava os seus copywriters para o ambiente e a primeira coisa que eles viam era isso. Então eles já sabiam aonde era. Eles sabiam o limite da capacidade de quantas pessoas servem nesse espaço. Quantas pessoas vão poder ser convidadas para esse espaço? É 1.000, é 5.000, é 10.000? Então eles já sabiam isso era importante. A altura que ele vai ficar, a altura que Obama vai ficar para ele poder fazer os movimentos, para ele gesticular, como que ele entra, ele caminha, qual é o tamanho do palco, tudo isso é importante quando eu estou tratando da expressão corporal e o tom de voz. Por que eu preciso saber isso? Porque quando eu vou falar para 10 pessoas, ou eu vou falar para 10.000, ou para 100.000. Então o tom de voz que eu vou usar, a expressão corporal, os movimentos que eu vou fazer, para que eu consiga atingir todas as pessoas, e Obama se preocupava com isso, a pessoa que está lá no fundo, ela se sentia parte do discurso dele. Então, quando você for falar, você precisa saber isso. Você vai falar para 10 pessoas, para 100, para 1.000, para 1, para 5, porque a sua expressão corporal e o seu tom de voz, ele vai estar associado a isso. Quem é meu ouvinte? E quantos são? E aonde eles estão? Aí eles iam, escutavam, e daí agora eles começavam a escrever o discurso. Então eles escreviam o discurso, cada um dos 5 copywriters, escreviam o discurso e apresentavam para Obama. A partir dessas informações, então, eles faziam uma reunião de trabalho e eles contavam para Obama, vai acontecer isso, vai ser assim, o ambiente vai ser dessa forma, vai ser desse jeito. E aí o Obama, então, sabendo disso, ele já, pela experiência dele, de orador, de líder, de governante, ele também já tinha uma ideia do que ele ia falar. Aí ele pegava todos os discursos e ele compilava. E mais aquilo que ele estava pensando do ambiente, e ele pedia então, baseado na cultura daquela comunidade, baseado nas pessoas que estão ouvindo ele, que tipo de abertura ele podia falar. Aí eles traziam, Obama,
nessa cidade está acontecendo determinado fato. Obama, aqui já aconteceu determinada situação. Ó, nesse momento, o que está acontecendo de importante nessa cidade é isso. Por exemplo, uma grande inauguração, uma grande obra, um grande fato, um grande acontecimento, um óbito de alguém extremamente importante que tenha acontecido naquela cidade. Então, quando Obama chegava, ele chegava como um ator. Primeiro como um ator, como um orador. Tenta imaginar, 300 anos antes de Cristo, Aristóteles treinando seus oradores. Um orador de Aristóteles era um cara sério, que usava uma roupa branca do Senado, uma roupa branca, o cabelo ou era muito grisalho, ou eles usavam um tipo especial de cobertura na cabeça, o rosto extremamente sério e concentrado para mostrar poder, a postura do corpo, peito para frente, cabeça erguida, mostrando autoridade, e os movimentos lentos em cada passo. Quando eles passavam pelas pessoas, o movimento deles era extremamente calculado, com a cabeça, uma leve inclinação. Em alguns momentos usavam o poder das mãos. Eles faziam movimentos para o povo, movimentos lentos e calculados. Atores. Os oradores eram atores. Mas tudo era treinado. Então a expressão corporal era treinada, o movimento dos braços, o movimento da mão, o movimento da cabeça. Quando eles giravam, eles não giravam a cabeça por um lado para o outro. O movimento do giro era o movimento do corpo. Então, quando eu vou falar com as pessoas pro lado de lá, quando eu vou falar para as pessoas pro lado de cá, quando eu vou falar para as pessoas, eles faziam esse movimento. Então, essa é a oratória clássica. O personagem é um ator. Aí eu venho para a oratória moderna. A oratória moderna é uma habilidade do líder. Então, o personagem na oratória moderna é o líder. Lá na oratória clássica, a essência do discurso era a persuasão. Persuadir através do poder das palavras. Então, o grande objetivo da oratória clássica era a persuasão. Persuadir através do discurso, da lógica, da razão, da estrutura do discurso. Aí tinha 3 tipos de discurso, dependendo da situação, dependendo da circunstância. Podia ser um discurso judiciário, que eu vou ter que fazer uma defesa, ou eu vou ter que fazer um ataque. Mas podia ser também um discurso político, onde eu tratava da guerra, eu tratava dos assuntos da paz. Podia ser também um discurso onde eu vou honrar um homem, ou que ele venceu a batalha, ou que ele pereceu na batalha. Então, qual é o discurso? O orador de Aristóteles, da oratória clássica, ele tinha, na sua concepção, sempre uma direção para o discurso, e ele era o orador. Então, para cada discurso, cada vez que o personagem entrava, ele entrava sabendo o que ele ia fazer, o que ele ia falar, como que ele ia usar a expressão corporal. E aí nós íamos para a oratória moderna. A oratória moderna é a oratória do líder. Lá, então, o personagem é o orador e a essência do discurso é a persuasão. Na oratória moderna, isso muda. Porque agora o personagem é um líder. E esse líder, ele precisa associar, na oratória moderna, a razão, a lógica, a persuasão, mas a eloquência do discurso, que é a oratória. É onde entra, então, a estrutura da argumentação e a estrutura da eloquência, que é a oratória. E aí, de uma forma geral, na oratória moderna, nós acabamos integrando e nós chamamos de oratória aquilo que Aristóteles chamava de retórica, que é, na oratória moderna, eu acabei integrando
o poder de argumentação, o poder da lógica com a eloquência, a beleza da fala, o movimento, a expressão corporal, as linguagens de comunicação. Eu integrei tudo isso e chamei isso de oratória. E a oratória moderna, então, integrou todas essas ferramentas numa só. Por isso que muitas vezes nós observamos que nos cursos, em geral, as pessoas acabam trabalhando só a parte da oratória, que era a parte da oratória clássica, que é só o tom de voz, a expressão corporal, algumas partes da persuasão, e falam muito em contar história, tentando falar muito mais da oratória romana, que é a oratória de Cícero, que é a oratória da eloquência, que não foca tanto no discurso, na estrutura da mensagem, na estrutura do discurso, e acaba ficando muito mais com a eloquência e chama isso de oratória. Não é, é mais que isso. Por isso que eu digo, é mais que oratória. Quando eu digo que é mais que oratória, é porque tem mais. Tem a mente, tem o corpo, tem a energia, plim, tem energia, olha a música, escuta a música, tem energia, mas tem a argumentação, tem a estrutura, tem a abertura, tem o fechamento, tem as histórias, tem criar através das palavras imagens. Então, na oratória moderna, o líder é o personagem. E qual que é o foco do discurso? O propósito. Qual que é o propósito? Para Obama, era yes, we can. Sim, nós podemos. Sim, nós podemos. 3 pilares. 3 pilares. Olha só, quando Obama levou essa mensagem para a nação americana, dos Estados Unidos, dizendo assim, sim, nós podemos. Olha o poder disso. O poder da comunicação de um orador na oratória moderna, um líder. Sim, afirmação. Nós, eu e você. Não é eu. Ele não diz assim, ó, sim, eu posso. Não. No propósito é nós. Então ele diz assim, sim, nós podemos. Então quando ele falava assim, sim, nós podemos, o povo, nós podemos governar, nós vamos governar juntos. Então as pessoas não escolhem na oratória moderna, elas não escolhem o líder. Elas escolhem qual é o propósito do líder. Nós estamos um pouco perdidos com isso, né? Nós estamos tendo dificuldade de identificar qual o propósito dos nossos líderes. Nós só temos líder de esquerda, de direita e de centro. E cadê a proposta? Qual o propósito? Qual o propósito? Falta líder. Falta líder que tenha proposta, que tenha propósito. Não que seja de A, de B, de C. Nós queremos e queríamos líderes com propósito. A oratória moderna busca líderes com propósito. Então as pessoas não escolhem o líder, elas escolhem o propósito. Como não tem propósito, eles escolhem se o cara é da direita, se é da esquerda, se é da extrema direita, da extrema esquerda. Porque não tem propósito. Na verdade, não são líderes. São movimentos. Mas deixa eu contar para você então, na oratória moderna, o líder é propósito. E lá, agora deixa eu voltar um pouquinho mais lá na oratória clássica. Na oratória clássica, o orador, ele faz da oratória uma arte. Pegou? Ó, então, na oratória clássica, nós temos o orador, o objetivo do discurso é a persuasão e é uma arte. Então, o orador, ele tem um movimento no corpo de teatro. Na oratória moderna, nós temos o personagem, o líder.
O objetivo do discurso na oratória moderna é o propósito, e a técnica que ele usa é habilidade. Então, na oratória moderna, nós temos a habilidade. Então, eu treino o líder com a habilidade. Então, eu treino para ele aprender a ler o rosto. Quando eu estou sentado, por exemplo, eu que conheço todas essas ferramentas, quando eu estou sentado numa mesa, em volta da mesa, por uma reunião, ou quando eu estou conversando com um grupo, eu consigo perceber se o grupo é hostil, quem é hostil, e eu, pelo movimento do corpo, pelo movimento do rosto, dos olhos, pelos microsinais do rosto, pelo movimento dos pés, como que tá os pés, apontando para onde, e pelo movimento das mãos, eu consigo perceber quem está ansioso, eu consigo perceber quem está nervoso, mesmo que a pessoa seja treinada, e ela está treinada, ela não consegue esconder totalmente todos os microsinais. E eu fico observando. Porque o corpo, ele liga e ele desliga. O corpo liga e ele desliga. Então, conforme você fala, e eu fico observando também, quando outras pessoas estão falando, e eu fico observando quem está em volta da mesa, como que reage com a fala da pessoa. Eu fico ligado, observando tudo isso. Comunicação não verbal. Quando eu observo essa comunicação não verbal em volta da mesa, eu consigo captar, eu consigo pegar toda a energia e consigo observar. Então, quando você percebe que tem dentro do grupo, dentro da equipe, pessoas que não têm uma sintonia, uma energia muito boa entre elas, é muito legal você observar quando a outra pessoa está falando os microsinais. O rosto da outra pessoa fica mostrando a contrariedade. Ou quando a outra pessoa se sobrepõe e a outra pessoa fica assim, por que ela vai fazer isso? E a gente fica observando, o corpo fala. É a linguagem não verbal. Então é muito importante você saber isso. É muito importante você aperfeiçoar isso. É muito importante você conhecer e saber usar essas técnicas. Só que percebe que todas essas técnicas, isso é corpo. Então, tá aqui meu computador, está funcionando agora e tocando uma música. Você está aí no outro lado e você é um corpo também. Só que quando eu pego um celular, um aparelho celular, eu pego, por exemplo, um iPhone, e eu pego um smartphone, o hardware é diferente. O sistema operacional do iPhone é um, o sistema operacional do smartphone é outro. Então, os tipos de programa que rodam no iPhone precisa ser programado para rodar no smartphone. E às vezes tem programa que roda no iPhone e não roda no smartphone. Tem programas que tem para o hardware do iPhone e não tem para o smartphone. E o contrário também. Tem programinhas que funcionam só no smartphone e não tem para o iPhone. O que eu quero dizer com isso? Que existe hardware e existe software. Software são os programinhas, hardware é o equipamento. Eu e você, fisicamente, nós somos hardware, nós somos igual. Pelo menos 99,9% das pessoas têm mãos, têm 2 olhos, têm 2 orelhas, têm uma boca, têm um nariz. Somos feitos da mesma essência, somos feitos no 6º dia. Viemos para a Terra para governar. Um é masculino, o outro é feminino. Tem os outros também. Mas assim, nós somos a hardware igual. O cérebro não é igual o cérebro meu do cérebro seu feminino. Mas todos os cérebros femininos, a tendência é que sejam muito iguais. E os masculinos também. Mas o que significa isso, Giovanni? O problema é a mentalidade, é a programação. Que tipo de programação está dentro do meu cérebro? Porque se eu ensino isso para você, que eu estou ensinando aqui, sobre a expressão corporal e sobre o tom de voz, e você aprende isso, tá, mas e agora como é que eu coloco em prática isso? A primeira coisa que você vai ter que fazer para colocar em prática, vai ter que treinar. A segunda coisa, você vai ter que ter coragem. Porque para ser um orador, eu chego muitas vezes num lugar, e eu quebro muito isso, eu quebro muitos lugares. Dependendo do lugar que eu chego,
A pessoa não me conhece. Eu não chego certinho. O que é certinho? O certinho é chegar lá na frente, eles me apresentam. Esse é o Giovanni. E fala um pouco do meu currículo. Aí, a tendência natural, alguém chega lá na frente e diz assim: olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Blá, 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 blá. A Nina já foi minha aluna. Ela sabe que não é assim que eu começo. Quando você chega lá na frente, você tem que ser artista. Não pode chegar lá como um personagem que para lá na frente, tipo um robô. Boa tarde, fazendo, citando. O cerimonial, ele já falou o nome de todo mundo. Se tem coisa mais difícil de suportar, é você ir numa sala, numa apresentação, numa audiência, numa festa, num cerimonial, que o cerimonial já citou o nome de todo mundo, e aí vai lá um político mal preparado, que não teve os 5 copywriters do Obama e nem passou pelo treinamento. Aí o cara começa a repetir o nome de todo mundo. Quero saudar o fulano, quero saudar o Beltrano, ciclano. Ei, o cara, isso é a função do cerimonial. Tem uma técnica que você saúda a pessoa primeira, a pessoa que é o anfitrião, ou a pessoa mais importante da mesa. Se está lá uma pessoa que é a autoridade daquele lugar, daquele ambiente, você saúda aquela pessoa em nome de todos os outros. E daí você começa. Mas daí a pessoa fica citando o nome de um por um. E daí vai. Daí vem o outro e cita o nome de um por um. Não é assim. Não é assim que funciona. Então, quando eu sei disso, eu ainda quebro mais ainda o cerimonial. Sabe por quê? Porque no primeiro momento, se eu pegar e chegar e me dirigir à mesa, sabe o que vai acontecer? Eu vou me dirigir à mesa e eu estou dizendo que dentro daquela audiência que tem lá 500 pessoas, quando eu me dirijo à mesa, ou se tem lá 100 pessoas, quando eu me dirijo à mesa para falar para a autoridade que está na mesa, eu estou dizendo para 100 pessoas que estão lá na audiência, que é os ouvintes, que é o público, que é a audiência, eu estou dizendo que aquela pessoa que está na mesa é a pessoa mais importante daquele lugar. Então eu tenho uma tendência que eu quebro isso. Sabe como é que eu faço? Eu uso uma técnica, que é uma técnica que eu interajo daí. O mago, porque eu falei para você a oratória clássica, falei para você a oratória moderna, e agora eu tenho a oratória clássica. Tem a oratória holística, que é a oratória do mago. Essa fui eu que criei. É a oratória do governante. A oratória do governante, o mago, ele tem o controle de tudo. Tem um cerimonial? Tem. Tem um roteiro? Tem. Mas o mago, ele tem o roteiro e tem o controle de tudo. Sabe como é que eu faço? Eu quebro. Não quebro a autoridade, eu não quebro a honra, eu quebro a estrutura do cerimonial e uso uma técnica. Sabe qual é a técnica que eu uso? Muitas vezes eu faço isso. E eu oscilo, eu troco, às vezes faço e às vezes não faço. Mas a grande maioria eu faço. Por quê? Porque eu dou valor para a audiência, para os ouvintes. Daí sabe como é que eu faço? Eu chego no lugar, agora o Giovanni, daí eu vou lá. A primeira coisa que eu faço, quando eu paro no púlpito ou quando eu paro no lugar para fazer a fala, eu já olhei para todo o ambiente. Eu já olhei para eles. A tendência natural, quando passa a voz para a pessoa já começa a falar. Então, eu uso um recurso do tom de voz, que está aqui agora na lei, está aqui no código que nós estamos vendo hoje. Eu uso uma técnica assim, ó, uma pequena pausa. E essa é uma técnica do tom de voz. A pausa, o silêncio, olha o tom que eu estou mudando. Aí eu faço assim, ó, eu pego a palavra, eu paro, eu olho para todo mundo, e todo mundo está me olhando, porque eles já esperavam que eu começasse a falar. Aí eles estão esperando que agora eu vou virar para a mesa e eu vou saudar a autoridade que está na mesa, mas eu não faço isso nesse momento. Primeiro, eu tenho um gancho, que eu chamo de
um gatilho que eu vou acionar para pegar e capturar a mente da plateia, da audiência. Então eu uso uma técnica, e aí eu faço isso aqui às vezes com vocês, ó. Ei, plim, plim, plim. Lá, eu posso usar um recurso. Eu posso chegar e dizer assim para eles, eu preciso sim deles. Eu digo assim, não falo nada. Não digo boa tarde, não digo boa noite, não digo bom dia, não digo nada. Eu faço assim, ó. Você pode olhar um pouco para suas mãos? Eles não estão esperando isso. Aí eles olham para as mãos. Daí eu digo assim, eu posso usar as suas mãos? E a pessoa não entende. Mas ela, a princípio, vai dizer, pode. Então olhe para elas. Aí eu começo a falar com elas, faço uma dinâmica. E eu trago eles para o meu discurso, para o meu propósito, porque eu sou o líder da oratória moderna para o propósito, e eu sou o mago, então eu preciso capturar a energia. Eu preciso capturar a energia e fazer com que a mente dele se conecte com a minha mente. É magia. Aí quando eu consigo isso, logo depois de capturar a mente, a atenção, eu consegui 1 ou 2 sim, que eu comecei o contato com eles, aí eu volto e digo para o líder da mesa. Vamos imaginar que o líder da mesa é o Dr. João. O senhor viu, Dr. João? E aí eu vou na mesa, que ele é a autoridade, porque até agora ele está meio assim, ó. Pô, Giovanni me ignorou. Ele está bravo comigo. O Giovanni me ignorou. Ele nem me cumprimentou. E todo mundo da mesa está dizendo, eles estão com a cabeça assim, ó. O Giovanni esqueceu de cumprimentar. O Giovanni esqueceu de cumprimentar o cara da mesa. Ele esqueceu de cumprimentar a autoridade da mesa. Que lapso do Giovanni. Não. Eu estava me conectando com a audiência, com a plateia, com o público. Agora eu volto, com o público já comigo. E eu digo, viu, doutor João? Quero saudar o senhor, que esse momento é muito especial. Eu quis entrar em sintonia com eles, para essa sintonia com eles, junto com o senhor, nós construirmos uma noite memorável. Plim. E aí eu puxo. Daí todo mundo assim, hã? Eles acharam que eu tinha esquecido, eles acharam que eu não fui elegante, eles acharam que eu tinha perdido a conexão, eles acharam que eu tinha desrespeitado, e aí eu trago toda a audiência junto e digo assim, ó, doutor João, hoje nós vamos fazer uma noite memorável. E aí eu conecto com ele, e aí eu sigo. E aí fica todo mundo assim, como assim? E aí então você integra a oratória da arte, a oratória do orador, a oratória da persuasão, a oratória do líder, a oratória do propósito, a oratória da habilidade e a oratória do mago. A oratória do mago, o personagem é um governante. Na oratória do mago, a espiritualidade é o objetivo, o foco. E lá na oratória clássica era a persuasão. Aqui na oratória moderna é o propósito. Na oratória holística é a espiritualidade. E aqui na oratória holística é energia. Então a energia, ela tem que fluir do orador. A energia, ela tem que fluir do líder. A energia, ela tem que fluir do mago, porque ele é um governante. E aí eu integro esses 3 personagens. Então, sabendo de tudo isso, eu jogo no palco os 3 personagens. Em algum momento eu sou o orador. Em algum momento eu sou o líder.
em algum momento eu sou governante. Então tem momentos que você precisa ser governante. Tem momentos que você tem que ter a autoridade e o poder, o posicionamento. A palavra com autoridade, com força. Em alguns momentos você tem que sorrir, você tem que ser leve, você tem que ser suave. E quando eu sei isso, quando eu uso esses recursos da linguagem não verbal, do tom de voz e da expressão corporal, eu consigo fazer com que a minha comunicação seja assertiva. Eu consigo fazer com que a comunicação do meu corpo, dos movimentos, dos gestos, todos eles fluam. Depois de falar essa fundamentação sobre essas duas ferramentas, eu apliquei. Em vez de explicar para você, eu apliquei. O que eu apliquei? O tom de voz, por exemplo. Você viu em algum momento eu falando mais alto. Em algum momento eu usei a pausa. Em algum momento eu enfatizei alguma palavra. O orador, o propósito. Yes, we can. Para Martin Luther King, eu tenho um sonho. 250 mil pessoas vieram assistir na praça. King, na sua mensagem de Eu Tenho um Sonho, que os homens brancos e negros vão sentar no mesmo banco de praça, que negros e brancos vão poder andar no mesmo ônibus e um negro não vai precisar levantar para um branco sentar. Se o branco está sentado, é um direito dele. Que eles vão poder sentar nas mesmas classes, na mesma sala de aula. Eu tenho um sonho. Num tempo onde não existia internet, que não existia e-mail, mais de 250 mil pessoas vieram assistir ele. E entre eles, 30% eram brancos, que também tinham o mesmo sonho de King. Quando o Dr. King trouxe o sonho, Obama, ele modelou Dr. King. E ele usava muito do discurso da oratória holística, a oratória da energia, da espiritualidade. Quando você vai ver que Obama, quando ele está falando, as pessoas estão chorando. Ele vai mexendo nas emoções, ele revira as emoções enquanto ele fala. Então, o tom de voz, eu às vezes falo mais alto, às vezes mais baixo, às vezes com a voz mais grave, mas às vezes com a voz mais aguda. Às vezes eu paro, faço a pausa. Às vezes eu falo pausado, enfatizando. Quando você for falar, você na oratória moderna, você vira. Então, se você vai falar, você está parado aqui dando aula, você vai falar para as pessoas que estão lá, você vira. Você vai falar para o outro lado, você vira. E uma coisa muito importante, o movimento das suas mãos. Ó, quando eu faço assim, a pessoa que está conversando comigo, ela se sente atacada. Agora, se eu faço assim, com a palma da mão para cima, eu digo que eu não tenho arma. E o meu cérebro, ele capta isso inconscientemente, a linguagem não verbal. Quando você está falando e você mostra as mãos, você está falando com as pessoas assim, mas eu já falei isso para você. Se você faz assim, ó, mesmo que você diga, eu já falei isso para você. Você está dizendo que você não está armado, que você não está atacando. Inconscientemente o nosso sistema operacional reptiliano capta isso, envia para onde nós vimos isso no sistema límbico, e ele não gera estresse, não gera emoção. Agora, quando você fala assim, o sistema reptiliano parece que ele está me atacando. E se o tom de voz ainda for áspero, se o tom de voz ainda for com o rosto... Quer ver uma frase? Presta atenção à importância do tom de voz e a expressão corporal em uma frase, para você ver o poder da oratória, o poder da palavra, o poder da fala,
quando eu aplico ela usando as técnicas e as ferramentas. Olha, a frase é essa, ó. Eu não disse que o juiz roubou. Eu não disse que o juiz roubou. 4 palavras. Agora, observe eu usando os recursos do tom de voz. Primeiro, o tom de voz. E depois eu vou usar o tom de voz e o recurso da expressão corporal. Agora só vou usar o tom de voz, ó. Eu não disse que o juiz roubou. 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 Percebeu a diferença? Agora, olha só. Agora eu vou usar o tom de voz com o corpo junto. E eu vou fazer teatro. Eu vou usar a oratória clássica. Olha só. Eu não disse que o juiz roubou. Ó, eu não disse que o juiz roubou. Eu posso treinar. Eu não disse que o juiz roubou. Eu não disse que o juiz roubou. Eu não disse que o juiz roubou. Eu usei expressão corporal. Agora eu vou fazer outra na mesma frase. Eu não disse. Eu não disse que o juiz roubou. 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 Olha só, a minha expressão corporal com o tom de voz influenciando a interpretação daquilo que eu estou dizendo, usando só a pontuação e o tom de voz, a força da palavra, energia naquela palavra. Agora, ó, eu não disse que o juiz roubou. Eu não disse que o juiz roubou. Eu dou ênfase para o juiz agora, ó. Eu não disse que o juiz roubou. Eu não disse que o juiz roubou. Eu não disse que o juiz roubou. Ele roubou. Eu não disse. Agora, eu não disse. Eu não disse. Eu não disse que o juiz roubou. Então, o tom de voz, a força, grave, agudo, intensidade, energia, movimento das mãos, muda tudo. Então, tenta imaginar você conversando com um grupo de pessoas e você usando isso. Falando e o tom de voz e pá, a pessoa diz assim, o cara tá bravo. E às vezes é só expressão corporal. A intenção, mas o jeito de dizer muda tudo. Então o corpo, o movimento do corpo, o tom de voz, a forma que você usa as palavras, a intensidade que você coloca nas palavras, na força das palavras, muda tudo. O discurso muda. A interpretação do discurso muda. Então veja só, pequenos detalhes que fazem uma diferença. Só estou dando 2 códigos, 2 ferramentas. E mostrei para você 3 personagens. O orador, o líder e o mago. A pausa, o tom. Eu consigo ficar horas conversando com a audiência e ligando eles e desligando. Ligando e desligando. E eu vou indo. E a gente vai conversando, e vai avançando, e a gente vai indo, e eu conto uma história, e daí eu puxo você, e daí você volta, e a gente fica de novo, liga, desliga. Agora veja só, na oratória moderna, como é uma habilidade, tem algumas técnicas que eu vou mostrar para você. Na oratória moderna, o movimento das mãos, você deve procurar, a gente chama que a linha do poder, ela começa aqui, ó, por isso que eu fiquei em pé. A linha do poder, ela começa aqui no ombro e ela vem nessa direção aqui, ó, que eu estou mostrando para você. A linha do poder é essa. Então, os seus movimentos, quando você estiver falando, você vai procurar nunca fazer apontando o dedo, mas fazendo sempre com as mãos, os dedos juntos. E você vai procurar, em alguns momentos, mostrar a palma da mão. Isso é uma das habilidades do carisma. Quando você está falando, então, ó,
Você tá lá, os políticos são craque nisso, principalmente políticos que sabem as técnicas. Ó, ele tá no lugar e ele faz assim, ó. Ele vira, ou ele não precisa nem fazer assim, ele faz assim, ó. Obama, você vai ver, ele para, ele sai do avião, pode ver, ele sai do avião, ele para na porta e faz assim, ó. Ele saúda as pessoas, daí ele começa a descer. Aí ele desce, quando ele pisa no solo, ele de novo, ele saúda. E ele vai andando e ele vai fazendo sempre assim, com as mãos. E outra coisa importante, quando você fizer o movimento das mãos, é isso que eu estou fazendo agora, você sempre semeia. Quando você está falando, você vai dizer, ó, você vai fazer assim, você vai fazer dessa forma, no movimento da linha do poder com as mãos, não fazendo assim. Não fazendo na horizontal, não abrindo os braços sempre na linha do poder, semeando, não apontando, e de preferência com a palma para cima, dizendo que você está aberto para receber, você é um doador e recebe. Quando você usa as mãos muito para baixo, é uma mão de poder. Observe os grandes líderes. Eles pegam a mão, observa como já vem em alguns momentos, vai lá ver os grandes líderes, ele já vem com a mão assim. E o outro líder, sabendo que ele vem com a mão assim, ó. E aí o líder que está com a mão assim, ele tem que virar. E aí quando ele vira, o cumprimento com as mãos é assim. Mas o governante que quer se impor, ele já vem com a mão dessa forma. E se a pessoa não sabe, o outro já toca, e ainda ele vai tentar dar um toquezinho no ombro, para dizer para ele vai tentar segurar a mão com a dele em cima, com sensação de poder, e ainda vai tentar dar um toque no ombro, para dizer que é ele que está no controle. E você vai ver que os grandes líderes, quando eles se encontram, quando a pessoa vai tocar, o outro já sai. Ele não dá essa oportunidade de fazer com que o outro líder entenda que ele está no poder. E aí o cara que tentou fazer isso já sentiu. Diz, opa, estou de igual para igual com o cara. E se ele vem com a mão assim, ele fazendo isso, ele já diz assim, cara, estou de igual para igual com ele, não consegui. Ele é um cara preparado, ele sabe que a linguagem não verbal tem poder, tem influência na comunicação. Linha do poder. Falar semeando. Não apontar o dedo. De preferência, mostrar as palmas das mãos. E o corpo, o movimento do corpo. Por isso que nós temos uma varinha. A varinha faz parte, é uma ferramenta. Para mim lembrar, a varinha, ela significa, para o mago, a energia. Porque nós estamos muito conectados com a mente e com o corpo. E muitas vezes, só conectados na mentalidade, no corpo, eu esqueço que existe a energia. E a varinha, ela é uma ferramenta do mago para ele não esquecer que tem a mente, onde está a razão e a emoção, tem o corpo e tem a energia. Que energia ele está enviando? Então o mago, ele tem a varinha para lembrar ele que ele é também um emissor e ele é um gerador de energia e ele transforma o lugar, as pessoas e as organizações. Plim. Energia. Valeu? É isso. Tom de voz. O poder do tom de voz. A expressão corporal, que é a linguagem não verbal. O corpo fala. Deixa eu dizer uma coisa para você, vou contar uma dica. A gente está treinado para ler sinais, microsinais, no rosto. Mas comece a observar as mãos e os pés. Quando você está conversando com uma pessoa, se você quer saber se essa pessoa está em sintonia com você, e se ela está gostando de conversar com você, observe o movimento dos pés. Se o movimento dos pés estão apontados, a ponta dos pés estão apontados para você, ela está em sintonia com você. Se os pés dela estão apontando para a porta, ela está louca para ir embora, para fugir de você, só não encontrou um jeito ainda. Os pés
é mais difícil da gente controlar. A gente controla microsinais, os pés muitas vezes não. Então observe os pés, observe as mãos, observe os olhos, observe o nariz, observe. Os nossos olhos são os scanners da alma. Meus olhos são os scanners da alma. Eu consigo, com os meus olhos, captar a energia e as intenções das outras pessoas. Eu consigo enxergar a malícia, eu consigo enxergar a astúcia, mas eu consigo também enxergar a prudência e a sabedoria. Treine, então, para captar a energia e treine para levar e mudar a energia das pessoas, dos ambientes e das organizações. Valeu? Com isso terminamos a nossa 4ª aula, mais 2 códigos, tom de voz e expressão corporal. E amanhã é o nosso último dia do nosso mini curso. Se você ainda não pegou, entrou hoje, ainda na bio do Instagram, tem lá a minha apostila, essa apostila aqui. São 72 páginas, 10 códigos para você destravar e começar a falar em público melhor, de forma mais natural, de forma que a sua mente não interfira e não trave você. É hora de subir no palco. E assim como Aristóteles, o meu professor, disse que todo mundo deveria aprender a falar em público, eu estou fazendo a minha parte aqui ensinando nesse mini curso. Todo dia, às 20 horas da noite, 21, eu trago 2 códigos. E amanhã mais 2 códigos. E você é meu convidado no dia 6, depois de amanhã, as matrículas do curso do treinamento. Curso é o nosso mini curso, do treinamento de aprendiz a mago do oratório, onde nós vamos ficar todo ano, agora, do mês de abril até abril de 2023. E se tudo correr bem, você vai ganhar a sua varinha branca para energia e vai se tornar um mago e uma maga do oratório, a varinha preta. Então, no dia 6, abre a matrícula, vai ficar... E quem fizer a matrícula nas primeiras 48 horas vai ganhar comigo uma mentoria de 3 horas. E você vai poder ficar comigo. Se quiser vir, se tiver condições de vir presencial, nós vamos ficar 3 horas, vai ser uma mentoria que eu vou dar para você, para aqueles que fizerem as primeiras 48 horas a matrícula. Todos vão ganhar uma mentoria de 3 horas. E pode ser presencial e pode ser online. Depois que fizer todos os testes da 2ª fase, vai ter essa mentoria, porque daí já fez todo o mapeamento da identidade, todo o mapeamento do seu perfil comportamental, são 8 testes, e esses testes vai criar uma identidade sua de comunicador. Então, espero você amanhã. O assunto da matrícula é no dia 6. Amanhã eu espero você para a 5ª e última aula do nosso mini curso 10 códigos para destravar e começar a falar em público. Valeu? Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você.